Você quer aprender como escovar e pranchar o seu cabelo que está com a raiz alta aí na sua casa? Então vem comigo que eu vou te contar o passo a passo para você fazer isso. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho das Alisadas. Nesse vídeo eu vou segurar na sua mão e te mostrar o passo a passo para você fazer a escova e a chapinha no seu cabelo, para que você tenha uma finalização maravilhosa e principalmente garantindo a saúde do seu cabelo, que é o que a gente mais preza aqui no nosso cantinho. E antes de começar, eu já peço para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal, porque quem se inscrever no meu canal vai conseguir fazer a finalização perfeita. Fica a dica! E também vai me ajudar a monetizar o canal. E ajuda a youtuber Calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Gente, e esse vídeo foi feito baseado na sugestão da seguidora Luciana, que deixou um comentário lá no vídeo de como fazer chapinha mantendo o cabelo saudável. Eu vou deixar o vídeo linkado nos cards caso você ainda não tenha assistido, porque o vídeo de hoje vai ser baseado nas dicas que eu dei lá. Então, Luciana, muito obrigada pelos comentários no vídeo e por estar acompanhando o nosso canal. Agora eu vou começar o processo de escovação no meu cabelo. Meu cabelo tá aqui lavado e hidratado, com as dicas que eu dei lá no vídeo de como fazer chapinha sem danificar o cabelo. Se você não viu ainda o vídeo, vai lá assistir, porque tem um monte de dica boa. Como você pode ver aqui, minha raiz tá alta. A raiz tá... tem acho que uns 2 dedos. 2 dedos, se tiver assim, se esticar aqui dá uns 3. Mas a raiz tá bem alta. A primeira coisa que eu vou fazer antes de escovar o cabelo é passar o protetor térmico. E eu trouxe 2 opções de protetor térmico aqui. E eu vou acabar usando os dois, porque eu gosto muito do efeito dos dois. Gosto do efeito separado, mas os dois também dão um efeito bem legal. Mas também você não precisa fazer isso, você faz do jeito que quiser. Mas eu vou acabar usando os dois. Agora que eu passei o protetor térmico, o cabelo está devidamente protegido, eu vou dividir o cabelo e começar a escovar o cabelo. Uma coisa que eu esqueci de avisar é que eu costumo secar meu cabelo com essa escova secadora aqui, porque eu acho muito mais prático do que usar a escova e o secador separado. Aqui é tudo uma coisa só, fica mais prático. E pra quem não tem muita prática com escova e tal, eu sugiro usar isso aqui também, que é bem legal. Mas é individual, cada um usa o que quer. Tem gente que prefere usar a escova normal, o secador normal, convencional. Então isso aí fica do seu gosto. Eu prefiro usar esse aqui porque eu já me adaptei até, então eu vou usar esse aqui. Outro detalhe super importante é que no lugar onde a raiz está bem mais alta, que é o lugar onde está natural, eu deixo o secador por mais tempo, secando por mais tempo, que é para garantir que esse lugar vai ficar liso, tá? Então eu sugiro que, se você tem o cabelo cacheado ou então tá com a raiz alta, eu sugiro você deixar mais tempo também, que é para garantir que o cabelo fique lisinho, como o comprimento e as pontas do cabelo. Agora você consegue ver que eu tô borrifando água novamente na raiz, e é porque a temperatura do secador acabou secando a água que estava na raiz, só que ele acabou secando no formato que eu não queria, que é cacheado. E como eu quero que ele seque lisinho, eu voltei a borrifar água, voltei a molhar para garantir que ele seque no formato que eu quero, que é o cabelo alisado. Como vocês podem ver, esse é o resultado do meu cabelo escovado, só com a escova, sem a prancha. A raiz já deu uma baixada considerável, só que ela não fica 100% baixinha. E principalmente aqui, se eu suar, volta tudo. Então, para eu garantir que isso não aconteça, agora vai ser o momento de eu usar a prancha. Então, vamos passar a prancha no cabelo. E como vocês sabem, ou deveria saber, se não sabe é porque não assistiu meu vídeo, então volta lá para assistir meu vídeo. Vou deixar linkado aqui nos cards. Eu vou usar a chapinha e eu uso diferentes temperaturas na raiz e no comprimento do cabelo. A raiz que tá crespa, que tá crescida, eu vou usar uma temperatura mais alta, e no comprimento e nas pontas do cabelo eu vou usar uma temperatura mais baixa, só para dar uma alinhada e uma finalizada.
Agora que a raiz está toda lisinha, com volume baixo, eu vou diminuir a temperatura da prancha e vou passar pelo resto do cabelo só para finalizar. Agora, finalmente terminei de fazer a prancha no cabelo, ele tá do jeito que eu gosto, alinhado, liso. E eu vou passar o reparador de pontas no comprimento e nas pontas, mais nas pontas do que no comprimento, só pra dar uma protegida e um brilho no cabelo. Foca bastante nas pontas. Pessoal, esse é o resultado do meu cabelo finalizado no dia seguinte. Como vocês podem ver, a raiz continua baixa aqui, as pontas do cabelo como estão. E vocês viram lá no vídeo que a raiz está crescida, né? Mas eu consegui manter o volume baixo ainda, tá? Vocês perceberam que eu cortei o cabelo? E com o cabelo finalizado eu já tenho a opção de simplesmente usar e sair por aí com o cabelo escovado. Tem a opção de usar alguma touca, seja de Nero, seja de cetim. Eu inclusive sou fã da touca de cetim. Acho que dá um resultado maravilhoso no cabelo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre o uso de toucas, pode comentar aqui que eu falo um pouco mais sobre isso. E esse foi o meu resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido uma maneira de finalizar o cabelo de vocês também sem o uso da química. É uma alternativa. Eu peço por favor para você não esquecer de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal, comenta aqui embaixo o que é que você achou da finalização, se você achou difícil, achou fácil, se você faria alguma coisa diferente. Divulga o link desse vídeo aqui para 3 amigas no WhatsApp que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. E muito obrigada por estar no nosso cantinho. Fica com Deus e até a próxima. Tomara que dê certo. Tá difícil isso, Senhor. Tá difícil.